Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui hoje pra fazer a análise da segunda temporada de The Umbrella Academy. Só que esse vídeo aqui não é só uma review, até porque todo mundo já deve ter assistido a série quando esse vídeo tá saindo. Então já vai ser um vídeo também com as teorias da próxima temporada e também é óbvio que é um vídeo com spoilers. E eu já deixo avisado que muitas teorias que vão aparecer nesse vídeo têm ligação direta com o terceiro volume de The Umbrella Academy e eu vou fazer um vídeo focado só na história desse terceiro volume dos quadrinhos pra justamente fechar essa trilogia de história completa, e esse vídeo que eu tô fazendo dos quadrinhos servem como complemento para a história da série para você que quer conhecer como que seria a versão original da história, mas é óbvio que vai ter muitas alterações e não tem como ser fiel aos quadrinhos porque a série toma muitas liberdades e depois da segunda temporada ficou mais que evidente que as mudanças no roteiro são muito bem-vindas. E nessa primeira parte desse vídeo aqui eu vou realmente analisar a série, os principais acontecimentos com os 7 irmãos da família Hargreaves, tentando focar nos aspectos mais importantes da história, e depois sim, eu vou entrar com as 3 teorias que eu acho que vão ser mais relevantes para a próxima temporada, só que mais uma vez são palpites baseados no que a gente acha que eles vão apresentar dos quadrinhos, mas ninguém vai prever o que vai acontecer, e isso é ótimo porque as surpresas da série são maravilhosas. Então, vamos seguir a ordem dos membros da Academia Umbrella, começando pelo número 1, o Luther. Se você viu lá no ano passado o vídeo que eu fiz de análise junto com a Nath, eu reclamei muito do Luther. Eu achei ele um personagem insuportável na primeira temporada, eu já não gosto dele nos quadrinhos, e assim, eu tava com muito pé atrás porque o ator parecia não ter entrado no personagem e eles não faziam ideia de como trabalhar essa relação dele com a Alyson e principalmente o dilema de ser o líder dessa família. Mas, felizmente, nessa temporada eles abraçaram de vez o ridículo e o Luther se tornou um dos melhores personagens. Justamente porque o roteiro soube quebrar esse estereótipo do macho alfa liderando o time, até porque o Luther não tem condição alguma de liderar seus irmãos, e isso foi muito bom porque ele foi o foco de humor da série, mas mesmo assim ele teve ótimos momentos dramáticos e o ator também ficou muito melhor no papel, e eu acho que esse foi o maior caso de amadurecimento de narrativa que a gente viu na série, porque tudo que deu errado no primeiro ano, nesse segundo aqui, foi totalmente consertado e o Luther definitivamente ficou um ótimo personagem. Indo agora pro Diego, o número 2, que eu já gostei muito na primeira temporada, mas aqui ele evoluiu mais ainda e talvez o arco dele foi um dos mais sofridos da temporada toda, porque a gente vê ele o tempo todo apanhando literal e metaforicamente dos seus irmãos, da sua namorada e principalmente do seu pai. A relação dele com o Reginald é sensacional. Mas o mais legal mesmo foi ele repensando o seu papel como irmão, principalmente em relação à Vanya, e também o seu papel como vigilante, como um super-herói, porque ele tá ali naquele complexo de querer salvar o presidente, e pra mim isso fez total sentido, até mais do que nos quadrinhos, porque a gente nunca vê de fato eles questionando nas HQs o que é ser um super-herói. E aqui na série, por ter mais tempo pra desenvolver isso, a gente vê essa narrativa do lado super-heróico ganhar um pouco mais de peso. Fora que aquela cena final em que a gente vê a expansão de poderes do Diego, dele controlando os projéteis, é simplesmente muito foda. E agora a gente tem noção de que os membros da Academia Umbrella têm poderes ocultos que ainda não apareceram, e isso vai dar muita liberdade criativa pros roteiristas e diretores. Bom, indo agora pra Alyson, a nossa número 3. Na primeira temporada eu senti que ela foi muito puxada pra baixo por conta do Luther, e aqui eles deram um jeito de desvincular ao máximo os dois, e pra mim funcionou muito. E todo o fato da Alyson estar inserida no coração da luta contra o racismo lá em Dallas, no Texas, foi sensacional e colocou um contexto histórico muito forte na série. E foi um arco muito necessário e infelizmente muito atual, que condiz muito com os dias de hoje que a gente viu recentemente nos Estados Unidos, e sem dúvidas uma das melhores cenas da temporada e talvez da série toda foi aquela cena lá na lanchonete exclusiva para brancos, em que a gente vê a Alyson fazendo um protesto junto com os outros membros do movimento, em que eles se recusam a sair daquele local sem serem atendidos. Se você pega essa cena isoladamente e tira ela do contexto fantasioso e apresenta só ela para um telespectador, a pessoa vai achar que é uma cena tirada de um filme de drama que tá reconstruindo algum momento histórico de tão bem feito e intenso que foi aquele momento. E pra mim, nesse ponto, eu tinha certeza que a temporada ia só crescer, e foi o que aconteceu. Felizmente, o roteiro tava bem calibrado. Indo agora pro Klaus, o número 4, eu esperava um pouco mais de comicidade do lado dele, mas por incrível que pareça, ele também foi um dos focos de tragédia e de drama, o que mais uma vez deu muito mais peso e urgência pra tudo que a gente tava vendo. A forma como o roteiro abordou a questão da homofobia nos Estados Unidos, que nos anos 60 obviamente era muito pior do que hoje em dia, foi muito pesado, ainda mais por ser o Klaus, um personagem que a gente gosta tanto e a gente tá acostumado a ver ele fazendo piadas. E a relação do Klaus com o David foi ainda melhor do que na primeira temporada, porque teve todo um peso diferente, já que agora o Klaus vem do futuro, ele sabe como o amor da sua vida vai morrer e nada que ele fizer vai mudar a inevitabilidade do tempo. Isso aí foi um dos momentos que eu falei, mexer com o tempo não é legal, você sabe de muitas coisas daquele período e infelizmente tudo que você fizer vai ser irrelevante. A grosso modo, a linha do tempo vai se
corrigir e os eventos vão acabar acontecendo de uma forma ou de outra. E nesse ponto aqui eu até me perguntei se era possível impedir o fim do mundo, mas a gente chega lá. E fora a relação do Klaus com o Ben, que é sempre muito emocionante, e dessa vez bateu realmente muito forte. A gente não esperava muitas coisas que aconteceram com o Ben, até porque ele não existe nos quadrinhos, mas eu já comento dele daqui a pouco. O 5, que pra mim é quase o protagonista da série, apesar de que nessa temporada aqui todo mundo teve tempo igual de tela, então foi uma distribuição temática muito bem feita. O 5 basicamente teve as melhores cenas de ação de toda a temporada, o que já era esperado por conta dos seus poderes e das suas habilidades, mas ele também teve grandes momentos de drama e de diálogo com o Reginald. Eu não esperava muitas das conversas que ele teve com o pai, e o 5 amadureceu mais ainda em relação à primeira temporada. Na verdade, todo mundo da família evoluiu muito em termos de personagem, mas o 5 principalmente ele voltou a ser muito apegado aos seus irmãos, e eu sinto que finalmente ele se situou na linha do tempo como alguém que pertence aos Hargreaves. E é claro que não dá pra deixar de comentar todo o arco que ele tem com o seu eu do passado, o 5 velho. Todas as cenas de interação dos dois são sensacionais, e principalmente colocar o Luthor naquele papel de decidir quem que ele vai ajudar e quem que ele vai realmente deixar ser executado é sensacional. Você fica tenso, mas ao mesmo tempo a cena é tão engraçada e tão bem construída que você só consegue apreciar e esperar o que vai vir. E realmente é muito inesperada a conclusão. E agora falando do Ben, o número 6, que pra mim é o melhor personagem da série, principalmente por um detalhe muito curioso. O Ben Hargreaves mal aparece nos quadrinhos, ele é só mencionado como o irmão que morreu em missão e que aparentemente foi culpa do Luthor, e aqui na série inserir ele com essa ligação muito forte com o Klaus, ainda que seja como um fantasma, é muito boa, e mesmo ele estando morto, a gente viu ele crescendo muito como personagem. E é claro que a relação dele com o Klaus é sempre muito cômica, mas dessa vez a gente teve realmente uma discussão temática um pouco mais aprofundada, principalmente na questão dele estar vivo ainda, ele ainda existe, mas só na forma espiritual, e ele sente falta de existir num plano físico, e o Klaus pode proporcionar isso pra ele, e isso rende uma das melhores cenas da temporada também. E eu tô falando justamente daquele reencontro do Ben no corpo do Klaus com o Diego, porque é um momento muito emocionante do número 2 percebendo que o seu irmão morto ainda tava ali junto com eles e que eles ainda poderiam ter uma ligação por menor que fosse. Só que, infelizmente, isso não dura muito. A gente vê o Ben sendo o herói da temporada, ele realmente se sacrifica pra ajudar a Vanya a se encontrar dentro dos seus poderes e, por consequência, ele acaba impedindo o fim do mundo nuclear. Mas pra mim, o melhor momento da temporada toda é justamente quando o Ben percebe que já não dá pra ele se segurar aqui no nosso mundo, ele vai ter que ir em direção à luz. Então a gente tem a despedida dele, que foi uma cena muito emocionante, principalmente por conta do legado que ele vai deixar pros seus irmãos. Eu acho que isso aí vai ser um motivo de ligação muito mais forte do que tudo que aconteceu até agora com os irmãos Hargreaves. E é claro, a gente termina a temporada com aquela outra versão do Ben. O nosso Ben acabou indo pra luz mesmo, mas aquele Ben que aparece no final ali, nessa nova linha do tempo, é uma versão bem mais sombria, que eu também comento mais daqui a pouco, porque eu tenho um palpite de que ele vai ser central na próxima temporada. E bom, indo pra última irmã, a Vanya, a número 7, eu admito que eu não gostei de nada do arco dela da primeira temporada, porque nos quadrinhos eu acho que é muito melhor a questão do apocalipse. Eu senti que ela ficou muito dependente daquele par romântico dela, e ele atrapalhou muito o desenvolvimento dela, ela tava sempre sendo puxada pra baixo, e pra mim era muito arrastado toda vez que ela aparecia na série. E nessa temporada, o arco dela foi pura tensão, porque toda a narrativa dela envolve esse romance proibido que ela vive com a Cici, vivendo um romance proibido debaixo do teto de um homem preconceituoso do Texas dos anos 60. A qualquer momento podia dar uma treta muito cabulosa e ela poderia acabar perdendo o controle dos seus poderes e assim começar toda aquela narrativa de fim do mundo. Mas felizmente a Vanya cresceu muito como personagem, ela voltou a sentir emoções positivas pela sua família, mesmo se lembrando de todos os traumas, e ela acabou sendo muito importante para proteger a sua família e indiretamente salvar o mundo. Mas uma outra coisa muito importante também que abordaram na narrativa dela foi justamente a questão da Guerra Fria, e inclusive fizeram uma denúncia muito pertinente, que foi justamente os métodos que o FBI e a CIA utilizavam para torturar quem eles julgavam que poderiam ser comunistas. Então a gente vê que a série bateu nessa ferida de que o governo americano, sob esse pretexto de impedir uma invasão soviética, eles poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, porque assim eles estavam agindo para proteger o seu país, o que não faz sentido algum esse método de investigação na base de tortura, mas isso é discussão para outro momento. O ponto mais crucial aqui da narrativa da Vanya foi justamente o elo que ela criou com o Harlan, que pode trazer várias consequências para o futuro da série. Em resumo, eu achei a temporada sensacional, evoluiu bastante a primeira temporada, também conseguiu corrigir vários pontos que foram negativos na primeira temporada e suprir várias lacunas também. Eu sentia que todos os personagens tiveram arcos coesos, bem escritos e principalmente bem dirigidos. A direção dessa temporada merece aplausos. Eu gostei muito do equilíbrio que encontraram entre a comédia e os momentos muito fortes de drama, mas principalmente a questão do mistério de você não saber o que vai vir a seguir.
seguir, é muito imprevisível a temporada toda, e eu acho que foi uma das séries mais maratonáveis da Netflix, pelo menos nessa temporada. Na primeira temporada eu sofria muito pra continuar assistindo, eu achei muito arrastada, e nessa aqui, quando eu comecei, eu não conseguia parar de ver. E principalmente aquele final que explodiu a cabeça de todo mundo, porque não tem nada a ver com os quadrinhos, mas ao mesmo tempo tem. Eu achei que foi uma abertura temática muito interessante e que vai trazer muitas possibilidades, que eu vou comentar agora na parte das teorias. Aquele final foi totalmente bombástico, a gente vê a Academia Umbrella chegando no presente em 2019, só que a linha do tempo em que eles chegam não é a linha do tempo original. O que aconteceu aqui foi mais ou menos o Flashpoint. Se você leu esse quadrinho do Flash ou viu a animação de 2011, você sabe mais ou menos o que eu tô falando. Basicamente, nessa história, o Flash volta no tempo para impedir que a sua mãe fosse assassinada, só que quando ele faz isso, ele acaba destruindo toda a linha do tempo do presente, e então ele tem que voltar de novo no tempo e impedir que ele impeça a morte da mãe dele. É complicado, mas é viagem no tempo. Então, quando ele acha que ele impediu toda a destruição do presente e retorna para aquela linha do tempo que seria a normal, tem muitas alterações. De fato, não tá destruída a linha do tempo, mas ele entende que ele nunca vai poder voltar para aquele mundo original do qual ele saiu. Então aqui foi basicamente a mesma coisa. Quando o 5 levou todos os seus irmãos pro passado, em 1960, qualquer micro alteração que eles fizeram na linha do tempo meio que já ia alterar o curso da história, e o presente ia estar pelo menos um pouco diferente. Eles só não acharam que ia estar tão diferente assim, porque o Reginald acabou não adotando os irmãos Hargreaves, e sim uma outra família de heróis que ele chamou de Sparrow Academy. Só que antes de entrar nessa família, eu vou comentar um aspecto que passou meio batido assim, eu acho que ainda vai ter certa relevância. Primeiro, o fato da família Hargreaves ter terminado a temporada como fugitivos do FBI e da CIA. Eles foram considerados criminosos, praticamente todos ligados ao homicídio do Kennedy, então algo me diz que eles são um dos maiores procurados da história do FBI. Ao que tudo indica, desde que eles saíram dos anos 60, eles simplesmente sumiram, então eles pularam da linha do tempo direto pro presente, e eles não viveram aquele período que ficou nessa lacuna aí. Então eles estão fugitivos desde então, e quando eles reaparecerem em 2019, o governo dos Estados Unidos vai vir com tudo pra cima deles. E eu acho que isso aí vai ser um grande problema que vai atrapalhar bastante a investigação deles sobre o que fazer pra consertar a linha do tempo. Outros dois elementos muito importantes, o Harlan e a Layla. Basicamente, a existência desses dois personagens confirma que existem outros seres superpoderosos ao longo da história, além da família Hargreaves. Sejam eles criados, como foi o caso do Harlan, ou também crianças que nasceram no mesmo dia que a Academia Umbrella. Bom, começando pelo Harlan, a gente viu que a Vanya acabou tendo que usar os seus poderes para salvar a vida dele, e ela acabou passando parte da sua essência pro menino. No final, ela consegue extrair a maior parte dessa essência, mas algo ficou dentro dele. A gente vê na última cena ele conseguindo erguer o seu brinquedo ali com telepatia, então algum tipo de poder ele ainda tem. Só que agora vamos pensar o que pode acontecer no futuro desse personagem. Ele vai crescer nos anos 60, numa época em que nem de longe a saúde mental era uma preocupação da sociedade, então possivelmente ele vai sempre ser tratado como uma aberração, ele vai sofrer muito preconceito na sua vida, ele vai ter que lidar com muitas dificuldades, e isso por si só já seria um motivo muito forte para ele acabar se tornando uma espécie de vilão. Mas tem um outro fator que eu acho que vai ter relevância ainda, que é o fato da mãe dele, a Cissy, ser uma lésbica nos Estados Unidos lá dos anos 60 e 70. Eu acho que isso pode gerar algum tipo de tragédia para a vida do Harlan, e somando toda a dificuldade que ele vai viver quando ele crescer nesse mundo mais ultrapassado, com o fato da mãe dele possivelmente sofrer algum tipo de trauma ou tragédia, a gente tem o elemento perfeito para criar um super vilão no futuro. Então é muito possível que o Harlan volte a aparecer na terceira temporada como alguém que realmente tem motivos para odiar o mundo, então talvez a Academia Umbrella tenha que lidar com ele, ou talvez o próprio Harlan seja um dos vilões da tal Academia Sparrow. Bom, e agora sobre a Layla, depois do desfecho dela na segunda temporada, eu acho que ela não vai ser mais uma vilã, ela vai voltar como aliada dos Hargreaves, e possivelmente ela até ganha um codinome de número 8, eu gostaria muito de ver isso, porque eu gostei muito da personagem e eu acho que ela tem futuro na série. Só que o mais importante aqui é que a gestora sabia que, dentre aquelas crianças que nasceram no mesmo dia que os irmãos Hargreaves, existiam outras crianças com potencial super poderoso. A gente sabe que lá em 1989 nasceram 43 crianças nas mesmas condições que os irmãos Hargreaves. Então a gente não tem noção alguma de quantas dessas crianças têm potencial para se tornarem seres super poderosos e quantas são apenas humanos. Mas de toda forma, se a gestora sabia que existiam outras crianças super poderosas, é possível que outros vilões ou até mesmo o Reginald já soubesse que tinham crianças que precisavam de um gatilho para despertar os seus poderes, e isso vai abrir todo um leque de possibilidades para novos vilões e novos heróis aparecerem na série. Eu só sei que o universo de The Umbrella Academy passou por uma expansão enorme. Bom, e agora, para encerrar o vídeo, a alteração temporal mais importante, que foi a interação dos irmãos Hargreaves com seu pai, com o Reginald Hargreaves. Basicamente, o Reginald passou a saber muitos eventos que ele não deveria sobre o futuro. E é claro que ele agiu
para alterar o que ia acontecer no futuro. Tem algo muito curioso na relação do Reginald com seus filhos no passado. Ao que tudo indica, ele ficou bem decepcionado com a sua criação. Ele pode achar que a Academia Umbrella aparentemente foi uma falha dele, até porque ele encontra os seus filhos num estado deplorável no meio da temporada. Só que eu acho que tem alguma coisa por trás dessa criação da Academia Sparrow, que deve ser justamente o fato de que os Hargreaves originais não existem mais nessa nova linha do tempo. Então, ele precisou encontrar membros para repor a ausência desses heróis. Então, ele acabou tendo que adotar outras crianças que não aquelas da linha do tempo original, com exceção do Ben, que não veio com eles na viagem do tempo, até porque eu acho que um fantasma viajar no tempo não altera de fato a linha do tempo dele no presente, então o Ben continua existindo ali. E agora vamos falar especialmente do Ben, dessa nova versão dele, essa versão mais sombria. Aparentemente ele vai ser bem mais arrogante e talvez até mesmo o líder da Academia Sparrow. E bom, em termos de direção, a gente viu que a temporada foi muito bem pensada, cada detalhe composto na cena foi muito importante, e um fato muito curioso é que a temporada fecha bem claramente no Ben. Ele é o último destaque de toda a narrativa da segunda temporada, porque possivelmente ele vai ser a ponte entre a segunda e a terceira temporadas, e talvez ele seja a chave de toda a narrativa da terceira temporada, que novamente deve abordar o fim do mundo, e o Ben vai ser a chave para destruir o mundo ou para salvar ele de uma vez por todas. Como eu já disse no terceiro volume de The Umbrella Academy, Hotel Oblivion, o foco é numa prisão interdimensional que o Reginald cria para prender os vilões da Academia Umbrella. É algo estilo Asilo Arkham. Mas nada foi muito explicado, porque essa foi a primeira parte dessa nova história, e a segunda parte dessa história, que vai sair no quarto volume, que vai se chamar Sparrow Academy, não foi lançada ainda, até porque ela foi anunciada em 2020. O importante aqui é que esse Hotel Oblivion não é só uma prisão, ele é descrito como uma armadilha cósmica para alguma coisa, uma espécie de entidade cósmica meio Lovecraftiana. E um fato curioso no quadrinho é que o Ben não apareceu nos dois primeiros volumes, mas do nada nesse terceiro volume ele ressurge, ele aparece de fato pro Klaus como um fantasma, só que a aparição dele é mais ou menos no momento em que essa entidade Lovecraftiana se manifesta lá no Hotel Oblivion. E bom, se vocês se lembram a descrição dos poderes do Ben, basicamente ele consegue conjurar criaturas extradimensionais com tentáculos. Esse é basicamente o poder dele que a gente tem noção até aqui. E bom, meu palpite tanto pro quadrinho quanto pra terceira temporada é que essa entidade, essa ameaça maior vai realmente existir e que o Ben vai ter uma ligação muito forte com esse tipo de criatura. E como a gente já viu que o Reginald é um alienígena que tem noção de muitas coisas do universo, ele é muito excêntrico e ele é realmente alguém que pesquisa a fundo os mistérios do universo, ele sabia que ele precisava vir até a Terra para proteger o mundo, e talvez não só esse mundo, mas todos os outros mundos. E talvez o fim do mundo que ele veio realmente impedir não seja a Vanya ou mesmo a ameaça nuclear, e sim essa ameaça extradimensional, essa criatura, essa entidade que existe realmente em outros planos, que deve estar vindo em direção à nossa linha do tempo para causar realmente um fim de todos os mundos. E só uma curiosidade, na segunda temporada tem uma cena em que o Reginald se encontra com aquela organização secreta da qual ele é membro e ele se revela como um alienígena. E o visual que eles sugerem que ele tem na série é realmente bem parecido com uma cena aqui do terceiro volume do quadrinho, em que o Klaus, durante uma overdose, começa a alucinar com seu pai e vê ele alternando entre a forma humana e a forma alienígena. E voltando agora para a teoria, a gente sabe que a série do Steve Blackman não tem independência dos quadrinhos, eles realmente criam coisas muito originais, mas eles sempre pegam muitos elementos-chave dos quadrinhos, e dessa vez foi a tal Academia Sparrow. Acontece que a gente tem um problema aqui, essa equipe é tão nebulosa no quadrinho quanto aqui na série. Eles só vão aparecer nas HQs lá na reta final desse terceiro volume, eles mal são introduzidos, já acaba a história, até porque a gente vai ver o arco deles no próximo volume, e tudo que a gente sabe é que a mãe da família Hargreaves tem ligação com essa Sparrow Academy, e ela leva a Vanya para conhecer essa outra parte da sua família, que, ao que tudo indica, são uma espécie de plano B do Reginald pro caso da Academia Umbrella falhar na missão. E pra mim, faz muito mais sentido a Academia Sparrow surgir como uma alteração na linha do tempo do que, de fato, como uma equipe secundária que estava adormecida numa caverna há tanto tempo. Mas da mesma forma, segue nebuloso, então tudo que a gente está fazendo aqui é campo de especulação e talvez a gente consiga acertar alguma coisa, nem que seja mínima. Então eu acho que sim, o mundo vai correr o risco de acabar mais uma vez e a gente vai entender de uma vez por todas que a sina da família Hargreaves é sempre fugir do apocalipse ao longo de toda a linha do tempo sem nunca conseguir de fato se livrar de vez do fim do mundo. O que eu acho que é uma narrativa bem curiosa e que condiz muito com o clima da série. Então talvez a gente não tá enxergando ainda o plano maior de tudo que tá acontecendo e talvez toda a jornada dos irmãos na primeira e segunda temporadas sejam justamente para apagar da linha do tempo a morte do Ben. Só que alguma coisa pode ter dado errado e aí eles mudaram demais a linha do tempo original. Ou talvez a própria Academia Umbrella seja um erro na linha do tempo e aquela linha do tempo que a gente
julga se é original, na verdade não é, e eles estão ali só para corrigir e voltar o mundo ao que ele deveria ter sido antes, e eles próprios são um erro temporal, o que seria bem triste, na verdade. Fato é que as possibilidades são infinitas e é muito difícil fazer qualquer previsão mais concreta do que pode acontecer, mas algo me diz que o Ben vai ser a chave da próxima temporada. Então tudo que eu digo é que venha mais um ano de The Umbrella Academy e que o fim do mundo seja impedido mais uma vez, ou pelo menos atrasado mais alguns meses. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber o próximo vídeo, que vai ser da história completa do terceiro volume dos quadrinhos, que é bem viajado. Comenta aqui o que você achou da temporada, qual que é a sua teoria para o que vai acontecer na terceira, e se você também acha que o Ben vai ser importante. E comenta também qual que foi o irmão que você mais curtiu na temporada. Por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau!